Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tá? Como é que foi o fim de semana? Olá a todos, olá a todas. Final de semana foi ótimo, apesar desse tempo aqui no Rio Grande do Sul, meio, não sabe se chove, se fica frio, se fica calor, mas foi muito bom. Sim, para animar um pouco, não sei se dá para dizer que animar, mas teve os jogos dos gaúchos na rodada e que vão pelo menos render bastante discussão pra gente, né? Sim, vai render bastante. E tu aproveitou bastante o final de semana? Digamos que sim, deu para aproveitar. Acompanhei bastante futebol, comi bastante, mas tô tentando entrar na dieta também, né? Que é importante também, né? Sim, aquela Caminhadinha, agora vamos ver se fazemos uma academia, que é bom também, pra balancear, né? Sim, é importante uma caminhada. Eu defendo a caminhada, meia hora de caminhada ou corrida, é importante. Sim. Bom, mas eu vou começar então já projetando o jogo de amanhã do Internacional, então vamos começar falando do Inter, que uma coisa que eu achei interessante, é uma tecla que a gente já bateu aqui no programa algumas vezes, de que apesar do momento não ser tão bom, tanto do Inter quanto do Grêmio, é o momento das torcidas abraçar, não tem escolha, né? As torcidas têm que abraçar o clube e tentar dar aquele impulso para ver se o time rende mais. De uma notícia que já saiu aqui, a torcida, em resposta ao chamado do clube, a torcida do Inter já esgotou praticamente os ingressos para o jogo de amanhã contra o Colo-Colo às 9h30 da noite do Beira-Rio. Então, o Caldeirão, com ruas de fogo e tudo que tem direito, aparentemente já está garantido, e essa força os jogadores vão ter para entrar em campo e tentar reverter esse score que é bem difícil que os chilenos conseguiram, né? Ou seja, o Beira-Rio está voltando a ser um caldeirão, como era antigamente. Já foi aquele período de melancolia, torcida vaiando, agora é apoio total, como pediu o Mano Menezes, a torcida está correspondendo. Agora basta o Inter não ser como foi no primeiro jogo contra o Colo-Colo. Sim. Tem que ter atitude. Tem que ver se vai converter em futebol. Eu acho super importante a torcida, mas eu sou um pouco pragmático e tecnicista, assim, no sentido de eu quero ver em campo o que vai ser feito, porque porque os chilenos trouxeram muita dificuldade para o time do Inter no jogo de ida, e o Inter vai ter que suar um futebol que até agora não apresentou no ano, né? Então, E o público foi reduzido, né, por causa da pandemia. sim. Foi bem dizer um campo neutro o primeiro jogo. Sim, os chilenos ganharam do Inter, não foi na pressão da Não, atmosfera, foi na bola. foi na bola. Jogou mais bola Sim. que o Inter. E o Inter vai ter que pegar essa força da torcida e transformar num futebol que talvez o Inter não tenha apresentado ainda esse ano, né? Vai ter que mostrar o que a gente vem falando aqui durante os programas. O Inter vai ter que mostrar que é um time grande dentro do Beira-Rio. Uhum. Isso ainda o Inter não mostrou desde o tempo com o Medina, com o próprio Abel. Perdeu aquele título lá para o Corinthians, lá que faltou um gol. E agora com o Mano Menezes ainda também não mostrou que é grande dentro do Beira-Rio. E agora tem uma oportunidade para mostrar diante do Colo-Colo. Reverter, fazendo 3-0. Se conseguir foi realmente isso, vai mostrar que voltou a ser grande dentro do Beira-Rio. A expectativa, a torcida está fazendo sua parte, está sendo positiva. Gastaram lá as cotas de ingresso que tinha disponível para a torcida e agora basta o Inter de Mano Menezes ser competitivo dentro de campo. Sim, e vai ser praticamente o time titular, né? Não vai ter o Sim. Wanderson, que já está um tempo machucado, não jogou o jogo de ida, e não vai ter, pelo que eu tenho acompanhado, não vai jogar o René também, que ainda não se recuperou. Mas vai ter o Bustos e o Depena de volta, vai ter Alan Patrick, vai ter Denilson, vai ter todo mundo. A notícia boa aí que a torcida do Inter tem, que não vai depender do Caio Vidal e do Wesley Moraes para tentar Não. reverter.
É isso aí que tu disse. Que É, se dependesse, ia ficar praticamente impossível a missão, né? Que, foi o. até porque nesse jogo contra o Ceará ficou visto, né, que tem jogadores que o Inter não podem mais jogar porque eles prejudicam, mas não vão Sim, estar em campo contra o Colo-Colo, né? A questão é como tem alternativas, né? Aparentemente o Moledo não vai jogar, porque o Mano deu essa letra na coletiva, diz que o Moledo não tem problema físico, mas ainda tem resquícios de um problema clínico da operação joelho. E, e na frente ainda não se sabe se ele vai jogar com o Alan Patrick de falso 9 ali flutuando, ou se vai sim. jogar com o alemão mais posicionado na área para já investir na jogada de cruzamento, de pivô, desde o início. Eu, honestamente, prefiro a escalação com o Alan Patrick, com mais jogada de movimentação O e a Moledo postura. não. É que o, Ele não vai sair jogando? Ou será que ele vai é ficar no banco a para caso o especulação. Inter abra os 3 gols lá e. A especulação atual é que vai começar o mercado. E que, porque o Moledo, apesar de já estar fisicamente em ordem, ele ainda está voltando por causa do problema que ele teve que necessitou cirurgia, né? Sim, Então, ainda não se tem confiança total de que ele possa jogar um jogo de muitos jogos seguidos, então ainda tem um cuidado com o Moledo. Até sim. O Mano falou isso na entrevista e sinalizou: olha, eu gosto muito do Moledo, eu tô com a torcida do Inter nessa questão, mas é preciso observar ele melhor, porque ele ainda dá sinais de que precisa de um cuidado ainda. Por isso que Sim. o que se indica é que vai jogar o mercado. E tu falou em falso 9. O Inter já usou isso daí com o Alan Patrick, um Sim, falso 9. naquele jogo contra o Flamengo, que foi Sim, foi o Flamengo. talvez o melhor jogo do Mano na frente do Inter, que foi à frente do Inter, que foi contra o Flamengo, começou era o David na frente, mas o David se deslocando para o lado, né? E o Alan Patrick meio que flutuando ali, Sim. proporcionando as tabelas e tudo mais, e foi bem, deu certo. A questão é que eu gosto desse estilo, mas é que a gente não sabe exatamente como é que o Colo-Colo vai vir posicionado, né? Porque É, e apesar, eu, porque eles têm o resultado a seu favor, 2-0, o que indica que talvez venham aqui para administrar e jogar fechado, mas sim. eles têm uma característica de time que joga com a bola, né? Eles não são um time retranqueiro, eles são um time de toque de bola. Então, talvez eles não tenham uma incerteza em relação à postura do Colo-Colo nesse jogo, né? E vai ter também duas coisas que o Inter vai ter que fazer. É ter calma, não ficar nervoso ali nos primeiros minutos e também chutar de fora da área, né? Não querer fazer cruzamentos toda hora com um depena cruzando para a área lá para ver o que dá. Sim, Mas repetir que, né, teve um jogo no Beira-Rio que o Inter cruzou 42 vezes para dentro da área lá para sim. não é chutar de longe, É, também de fora da área. exatamente. Por isso que se fosse o alemão o escalado, a tendência é que o Inter fosse tentar esse tipo de jogada, né? Que ia ser menos toque de bola e mais bola na área, mais bola rifada, assim, né? Que eu, particularmente, eu acho que o alemão pode ser uma boa alternativa para segundo tempo, né? Se a coisa enfeiar, se vê que não tem outra alternativa, aí escala o alemão, mas Sim, já arriscar essa jogada desde o início eu não acho ideal. é. Mas outra coisa que ficou bem claro agora, voltando para o Campeonato Brasileiro, que o Inter vai precisar de centroavante, né? Não, Ah, e sim. atacante. Não dá para depender de Caio Vidal e do Wesley Moraes, porque Sim, se tivesse, eu acredito, os dois titulares agora no momento do Inter jogando contra o Ceará, o Inter ia ganhar. O sim. Inter, porque foi por uns detalhes ali que o Inter não conseguiu o segundo gol por isso, né? Que caía no pé do Caio Vidal e do Wesley Moraes, Sim, atrapalhados. a grande deficiência do Inter hoje é na última posição do ataque. Sim, Tinha essa esperança aí de vir o Yuri, que a gente discutiu no programa passado,
E agora, com essa negativa, o Inter teve que reiniciar as buscas e vai correr contra o tempo para tentar, porque precisa dessa posição. Sim, Se quiser ter alguma pretensão na Sul-Americana, não é muito difícil que esse título venha sem um nome. Não precisa ser um jogador de grande renome, mas sendo uma contratação nesse estilo, Wanderson, que ninguém conhecia, mas joga bem, Depena, que sim, ninguém conhecia, mas joga bem, o Alan Patrick, que é um cara jogador que as pessoas conhecem, mas assim, é uma solução criativa, digamos assim. sim, E esse tipo de contratação, sabe? Esses achados que ninguém tá focando e que o tal do capa vai lá e descobre e traz e dá certo. Eu acho que sim. esse é o caminho. Tem que ser um jogador nesse estilo. Falta o... Tem um jogador desse estilo que tá faltando pro Inter, é o Curitiba, né? O Léo Ramalho. É. O Léo Gamalho começou no Inter, né? Sim, não teve oportunidade para continuar. E é um jogador desse estilo que tá faltando no Inter, na Uhum. área, né? Léo Gamalhovic. Sim, ia cair como uma luva Uhum. no Beira-Rio. É um nesse estilo aí que tá faltando. É. E, e não só para a Sul-Americana, né? Para o Campeonato Brasileiro no todo ali, para o restante. Porque o Inter, a tabela, a primeira, da primeiro até o quinto ali tá muito equilibrado. O Inter ainda tem chances boas, até mesmo de ser campeão no Campeonato Brasileiro. É difícil, mas não é impossível. A tabela está mostrando ali, mas falta um conjunto um pouco mais forte, principalmente no ataque do Inter. Sim. Eu acho que esse jogo de amanhã vai definir muito a estratégia do Inter para os próximos meses. Porque se o Inter consegue essa virada épica aí contra o Colo-Colo, tem uma chance, assim, eu acredito que o Inter. Porque o Inter não tem um grupo volumoso ao ponto Sim, de dar a mesma atenção que dá para a Sul-Americana, dá para o brasileiro. O Inter vai ter que fazer. Se o Inter, eu acho que em algum momento o Inter vai ter que fazer uma escolha. sim. E se vier essa classificação contra o Colo-Colo, a chance do Inter não sentar tanto o pé quanto tem sentado no brasileiro é grande. Eu acho que o Inter vai acabar focando mais na Sul-Americana. Eu tenho essa É, impressão. e a classificação amanhã, caso ocorra, vai render ao clube 3 milhões. Sim, 3 milhões é um bom dinheiro, né? sim, já dá para fazer a vaquinha do centroavante. Sim, sem dizer toda a verba que vai ter agora com os ingressos também, Uhum, uma movimentação que faz tempo que não ocorria no Beira-Rio, né? Não passava dos 20 mil o público, sim. e agora, como falamos antes, está voltando a ser o Caldeirão Beira-Rio. Uhum. Vamos ficar nessa expectativa. Amanhã, e você confere que a repercussão no Agora RS, de como foi o Exatamente. Inter nesse jogo, que até agora é o mais importante do ano para o Internacional. Inter e Colo-Colo, amanhã às 9h30 no Beira-Rio. Bom, falamos do Inter, agora vamos repercutir o jogo de ontem, né? Grêmio e Bahia. Grêmio empatou, segue no G4 da Série B, mas a Sim, torcida não tá gostando do que tá vendo, né? Um jogo que o Grêmio praticamente não chutou a gol no Bahia, e o Bahia teve três chances importantes de gol. Teve duas com o Rodallega, que parou duas vezes no Grando, e uma do Davó, que já nos acréscimos do segundo tempo acertou a trave e quase deu a vitória. com falha de defesa aí, a defesa Fala, cortou mal, defesa, exatamente. Cortou escorou mal pro e Davó ali. Davó e quase que o Bahia sai com a vitória. Que análise tu faz desse jogo, Vitor? O que eu destaco ali de negativo, que atrapalhou bastante o desenvolvimento do jogo ali, principalmente para o Grêmio, foi o Campas. O Campas se mostrou um jogador de não sem objetivo, fazia boas jogadas ali no começo ali, mas preferia cavar uma falta, cavar um pênalti, deixava o corpo. No primeiro tempo ali ele passou por três jogadores ali e dentro da área, em vez de passar para o companheiro ou chutar, tinha essas duas possibilidades, ele preferiu deixar o corpo para tentar cavar alguma falta ou pênalti ali.
Isso daí tá atrapalhando bastante o Campaz. E outro jogador que vem junto com o Campaz é o Elias. O Elias, que é um jogador que começou lá no começo do ano como uma grande promessa para o futebol gaúcho, aqui no caso do Grêmio, não tá com aquele mesma personalidade que estava no começo, tá deixando a desejar, mas o pior de todos para mim é o Campaz, que eu não vejo como jogador para vestir a camiseta do Grêmio, porque a cultura aqui no Rio Grande do Sul não é essa que o Campaz tem de deixar a jogada no meio do caminho e não seguir. E ontem ele deixou bem claro isso, né? Não sei como é que foi dentro do vestiário lá com o Roger, mas ele estava horas já mostrando para o Roger que estava meio que pedindo para sair do jogo. Não sei se tu percebeu isso daí. Não cheguei a perceber, mas eu acho que é assim, eu vejo como uma sinuca de bico que o Roger se meteu, sabe? Porque ele tentou alguns jogos com 3 zagueiros e teve mais segurança Sim, e teve mais segurança defensiva. O Grêmio não tomava gols, mas o Grêmio não criava absolutamente nada. O Grêmio era um time que não ia, teve alguns empates, não tomava gol, mas não fazia gol também. Aí sim. ele se viu, ele olhar para o grupo, quem que eu posso? E faltava um articulador, faltava alguém para colocar ele no meio e o cara criar as jogadas, né? E aí ele só tem o Campaz, ele tem o Benítez e o Campaz nessa função. Os- Nenhum o dos dois é Benítez bom. já é odiado. É, ele vai botar, Agora, acabou agora botando o o Campaz. Campaz, O Campaz também não é bom. O Campaz sim. também não é bom. Mas é o que ele tem, e daí ele se viu obrigado a testar. Uh, É o, e daí, por isso que empolga, vai ser muito interessante a gente ver agora nas na janelas. janela, né? Que até o Roger falou disso na coletiva após o jogo, Sim. né? Falou disso, deu algumas declarações. O Grêmio não, o Grêmio estava querendo enxugar a folha, mas ao mesmo eu não sei como é que o Grêmio vai resolver isso, mas tá, o Grêmio não tá jogando bem, mas tá em quarto, tá? Hoje, Sim. hoje estaria classificado. Hoje estaria classificado. Então, eu acho que o Grêmio vai ter que botar muita coisa na balança, assim, né? E aí, o que que a gente pode gastar, o que que vale a pena gastar, o que que não vale. Agora, É o se problema quer do melhorar o rendimento, com o que tem no grupo, não vai conseguir. Só com janela, ao meu ver. um dos revoltados ontem foi o Diego Souza, né? No primeiro No tempo ali no meio do mostrou. primeiro tempo, ele foi falar com o Roger lá, reclamar do Sim, posicionamento, né? sim. Ele já deixou claro. O Grêmio ele tá precisando é de meias, né? E daí eu fico pensando também, e a base do Grêmio, não tem algum jogador que possa, Pelo visto, porque não. Pelo visto, não não. não tá. Antes saiu jogadores bons ali da base. É muito louco, assim, como o Grêmio decaiu rápido em pouco tempo. Sim, Eu sempre falo disso aqui, mas sempre que a gente vai discutir, a gente cai nesse assunto, né? O Grêmio decaiu. O Grêmio tinha uma base potente, vendia jogadores novos vendeu o Arthur, vendeu o PP e sim. tinha um time profissional ótimo e decaiu. É, Foi ladeira abaixo muito rápido, tinha, muito rápido. tinha que ver se não tem outro estilo do Arthur aí na categoria de base. Sim. Tem que dar uma olhada. O Grêmio tem que dar mais uma olhada para a base. Mas com jogadores que não fico pensando como é que dá para dizer aqui, que nem o Ferreirinha, né? Saiu da base e daí em algum momento se perdeu com os pensamentos lá nos Estados Unidos. E Sim. desde lá não voltou a ser mais aquele jogador, né? Mas daí tu falou como o futebol do Grêmio decaiu. É ele, é o futebol do Grêmio e o Luan, né? Os Sim. dois andam juntos. É, verdade. Luan saiu do Grêmio e nunca mais se firmou, né? Nunca mais se firmou. E é assim que tá faltando. Eu vejo que tem que Mas contratar. eu aposto contigo. Se fizesse uma enquete com a torcida do Grêmio e perguntasse se querem o Luan de volta, quase todo mundo ia querer, porque a torcida do Grêmio ama o Luan. A torcida do Grêmio adora o Luan. Mas sabe que eu acredito, eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo contigo. Se fazer uma enquete, o Luan, voltando para o Grêmio, eu acredito que dá todo mundo a favor mesmo. E tu acredita que se ele voltasse para o Grêmio, ia voltar a ser o velho Luan? Isso eu já não sei.
Mas que ele joga, ele do jeito que ele tá agora, assim, pega o Luan agora. Ele joga mais que o Campaz e o Benítez, ele é o cara certo para aquela função, né? Ele é exatamente o tipo de jogador que o Grêmio está Sim, precisando. Eu não sei se ele chegaria com a qualidade que ele já mostrou, mas que ele é o sim. tipo de jogador que o Grêmio hoje não tem e precisa, isso é. Não tem. Ah, tá. Então, seja então uma dica nossa aí pro presidente do Grêmio aí para É. dar Alô? uma olhada pro Luan. O Luan tá treinando separado no Corinthians. Já faz 20 jogos que ele não é relacionado para nenhum jogo. Sim. Tá lá, tá com a... Não sei como é que tá o rendimento dele, mas tá treinando, né? É É uma lá, possibilidade é do lá, Grêmio pensar. lá no Quando tu Corinthians ele não falou, deu certo. concordo contigo. Hã? Lá no Corinthians ele não vingou, né? Sim. É que é diferente o ambiente. Uhum. Jogar aqui no Rio Grande do Sul e depois ir para São Paulo e Rio eu vejo mais o Campas se destacando lá no eixo Rio e São Paulo do que aqui. Que não- É porque aqui o futebol é mais pegado, né? Uhum. É mais aguerrido, é. E o Luan tem essa garra, tem essa vontade. Sim. Aí Bom, fica fala. essa dica aí, mas vamos ver, vamos acompanhar. Mas resumindo a questão da partida de ontem lá, eu vejo que o principal desempenho do Grêmio contra o Bahia passou por esses dois jogadores, Campaz e o Elias. O Elias, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha antes. Eu não acho ele ruim, não acho que ele seja assim alguém para o Grêmio se desfazer por nada. Eu só Sim, acho que ele não é. O Roger escala ele de ponta porque não tem como tirar o Diego Souza. E para mim o Elias rende mais. Embora ele não seja um jogador alto, muito alto, para mim ele é um jogador mais terminal de centroavante mesmo. Para mim o Elias é sim. centroavante. E daí tu escala ele de ponta, para ele não vai render a mesma coisa. Claro, É, ele não é um craque, não estou dizendo que ele é um craque de bola. Mas para sim. mim ele é centroavante. Do meu gosto, da minha visão de futebol, ele é centroavante, ele não é ponta. E não sei se os jogadores compraram essa ideia aí do Diego Souza. O Diego Souza tá com o pensamento que o Grêmio pode ser campeão ainda. Não, que o Grêmio não precisa ficar só entre os quatro ali, mas sim brigar para ser campeão da Série B. Eu acho E difícil alcançar o Cruzeiro, dado a diferença Como que é que, tá hoje, né? como é que tá a tabela hoje? Vamos ver, cara, a tabela da Série B aqui, ó. Tá, Mas daí tem que. O Cruzeiro tem 37 pontos e o Grêmio 26. O Cruzeiro tá 11 pontos na frente do Grêmio. 11 pontos. O Grêmio teria que tirar muitos pontos. Eu não, é difícil ver isso acontecendo hoje, né? Não que seja impossível, mas Sim, difícil, né? Agora, o que parece que é possível é que o Grêmio, se melhorar um pouquinho, tem chance de passar o Bahia e o Vasco, que estão em segundo e terceiro, porque os dois estão tropeçando, porque o Grêmio tem mais grupo, e também porque uma coisa que foi destacada ontem nas coletivas e que eu concordo é que o Grêmio pegou todos os jogos com os três primeiros colocados fora de casa, né? O Grêmio perdeu fora para o Cruzeiro, sim, depois empatou fora com o Vasco e empatou fora com o Bahia. No segundo turno, o Grêmio pega esses três jogos na Arena. Então, se o Grêmio tiver um pouco melhor, o Grêmio tem chance de tirar esses pontos e daqui um pouco sim. galgar posições melhores, né? E tem um aí que tá vindo também na cola do Grêmio aí, que o Grêmio perdeu pontos em casa, foi o Criciúma, né? O Criciúma tá subindo. Sim, o Criciúma está a 3 pontos do Grêmio na quinta colocação. E no segundo turno, o Criciúma joga em casa diante do Grêmio. Sim, E na Arena conseguiu um empate, né? Tirou 2 pontos do Grêmio. sim. Vai ser aí que o Grêmio tem que tá atento, cuidar o Criciúma, mas ao mesmo tempo daí eu queria saber se os jogadores do Grêmio também compraram essa ideia que ainda que é possível ser campeão na Série B. Ou Olha, só o Diego Souza está com essa vontade. eu acho que antes de pensar em ser campeão, o Grêmio tem que pensar em ajustar o rendimento. Eu acho que uma vez que ajuste o rendimento, daí dá para restabelecer objetivos. O objetivo, com o que o Grêmio está jogando hoje,
a realidade é se manter no G4. Sim, Mas com a janela, com os ajustes do Roger, aí tal, e olhando para o Cruzeiro, ver se o Cruzeiro vai conseguir manter o mesmo rendimento, aí dá para começar a pensar em coisas maiores. Mas hoje a realidade do Grêmio é pensar em G4. e vai ter que melhorar também esse futebol para ano que vem, né? Se continuar com esse futebol que está jogando, corre o risco de cair novamente. Sim. Por- É, não, Porque aí o, isso é fato. Acabou o ano, reset. Reset no grupo, banda, vai um monte de gente tem que sair, reformula e recomeça o clube. O que tem sim, hoje é para dar um jeito de subir, a meu ver. Dá um jeito de subir e ano que vem refaz um monte de coisa. Esse é o caminho. sim. Vai ter que ver até essa questão aí, como a gente está falando da categoria de base, porque não surge mais novos PPs, novos atores, Uhum. por que que não está, o que que está vendo com a categoria de base? Porque está faltando ali também no Inter também teve essa pausa aí na questão de base, né? Sim, o Inter ficou anos sem vender ninguém relevante e só teve Sim, problemas financeiros por causa disso, né? E o Grêmio tá começando a se encaminhar para isso também e tem que se ligar, porque base para clubes que não têm o aporte financeiro que os times do centro do país têm, o Inter e Grêmio dependem muito da venda de jogadores, né? sim. Então, se a base enfraquece, a chance do clube como um todo se enfraquecer é muito grande. O Grêmio vai ter que ficar atento já. Anos anteriores, o Grêmio demitiu bastante gente que trabalhava na base por esses problemas, né? Por não sair no tempo do Renato Gaúcho. Renato até ficava bravo que não tinha jogadores para aproveitar e teve bastante treinadores que foram demitidos por esse problema aí de não ter gente saindo da base, né? Para ir para o time principal. Com certeza. E para finalizar a questão do Grêmio aí, vamos ver como é que vai ser a questão do Ferreira, né? Voltando de lesão, se vai conseguir ter mais jogos depois desse que ele entrou ontem, era no segundo tempo, teve mais de 20 minutos, para ver, né, que o departamento do médico do Grêmio deu no que falar nos últimos tempos, né, principalmente com o Ferreirinha, com o Ferreira sendo lesionado todo É, momento. essa Vai ser um história, teste aí. essa história rendeu. Mas agora, né, porque o Ferreira, ele informa, ele em condições de jogo, ele pode ser uma das soluções do Grêmio, né? Sim, Ele nunca mais jogou o que ele já jogou um dia, mas ele é melhor que o Biel, ele é melhor que o Elias, ele é melhor que o Janderson. sim. Ele entra e joga nesse time do Grêmio, né? Pode ser uma solução para o Roger. O que eu vejo quando desmotivou, parece, ele foi aquela questão de não ir para os Estados Unidos, né? Que tinha aquela história lá, até tal momento o Grêmio tinha que receber o Pix lá dos Estados Unidos e não veio, né? Ele já Sim. estava com a cabeça lá, já dava com o despedido do Ferreirinha da Arena. E não veio o tal de Pix e parece que o jogador ficou bagunçado. E hoje ele já não tem a mesma vitrine que ele tinha antes, né? Não, Agora, e que isso sirva de motivação para ele também, né? sim, Porque ele vai ter que dar um jeito de voltar a mostrar futebol, porque senão ele não vai conseguir um negócio tipo esse dos Estados Unidos de novo, né? Ele tem que começar sim, a mostrar futebol de novo. E ele tem condição. Eu acho ele não acho um craque. Acho que quando ele, acho que quando ele estava no auge, se criou uma expectativa talvez um pouco acima do que ele realmente é. Eu acho que teve, sim, teve um pouco isso, porque ele entrou num Grêmio muito encaixado, né? Quando ele entrou no time do Grêmio, o time do Grêmio estava bem, então a coletividade fazia ele crescer. E daí, sim, quando o Grêmio começou a piorar, ele caiu junto e nunca mais jogou a mesma coisa. Então, ele vai ter que se reorganizar e botar na cabeça que ele vai ter que mostrar aqui se ele tem a pretensão de daqui a pouco jogar numa Europa, jogar num outro grande centro, que pague bem, que dê uma boa condição de vida para ele vai ter que fazer bem aqui. vai ter que remar bastante no Grêmio. É, E,
E ele tem tudo para ser um dos destaques na Série B. Tem tudo. Ele, É só ele voltar. ele informa e bem focado. Não sei se algum outro time da Série B tem um jogador do nível dele. Também não. Puxando pela memória, assim, não vejo. Não vejo nenhum outro time com jogador do nível do Ferreira. Sim. Ele tem tudo para ser um dos grandes destaques aí. Se confirmando a subida do Grêmio, e com o destaque dele, tem tudo para ter outros voos. Depende dele. Sim. Mas tu deixou ainda com a pulga atrás da orelha. E o Luan tem que voltar pro Grêmio ou não? Olha, eu tenho alguns amigos gremistas e não tem nenhum que não goste do Luan. Eu não conheço nenhum gremista amigo meu que não goste do Luan. E o Grêmio tá fazendo aí a volta de retorno de vários jogadores aí. E eu concordo contigo, é um jogador que merecia uma segunda chance. Sim. Bom, mas falamos de Grêmio, então, só fazendo uma revisão que o Grêmio, falando de novo, é o quarto colocado com 26 pontos, e o próximo desafio do Grêmio pela Série B na sexta-feira, dia 8, contra o Náutico, aí revivendo o grande confronto da segunda divisão, Grêmio e Náutico, já teve um jogo que tem uma grande história na competição. O Grêmio recebe dessa vez o Náutico na Arena às 9h30 da noite da sexta-feira. Aí, Vão ter um Grenal. Grenal, podendo aí se firmar, né? O Grêmio tem tudo para se firmar no G4 nesse jogo, até que é mais time que o Sim. Náutico. O Náutico não tá bem, é apenas o 15º colocado. Então é um jogo aí para a torcida do Grêmio ir na arena, entrar nesse embalo aí que é das torcidas gaúchas nos estádios, apoiar o time e botar o Grêmio no lugar que é o dele. O Náutico o Náutico tem uma bela de uma torcida tudo e é um time que não consegue se afirmar, né? Não É, sobe, cai, não consegue. E pela torcida que tem, não merece. Não sei o que é que a direção do Náutico pensa quando assume o clube, se é subir para a Série A, ganhar um dinheiro e depois cai. Parece que é isso, é uma montanha russa. sim. Bom, e é isso aí. Agora vamos repercutir um pouco do Juventude. Perdeu o primeiro jogo do Humberto Louser no Alfredo Jaconi. Ele tinha conseguido um empate contra o São Paulo fora de casa e estreou no Jaconi, mas não conseguiu segurar o Atlético Mineiro, que não fez uma grande partida, não foi uma grande exibição do Atlético, mas jogou o suficiente para ganhar de 2-1 do Juventude, abriu 2-0 com o Hulk de pênalti Sim. e depois com o Sacha no segundo tempo. Depois o Juventude tentou uma pressão, ensaiou uma pressão e conseguiu descontar com o Moraes, um chute de fora da área, mas essa pressão do fim não foi suficiente para conseguir o empate e o Juventude acabou derrotado. E É o, agora segue sendo o 19º colocado com 11 pontos e agora está a 6 pontos do primeiro time fora do Z4, que é o Atlético Goianiense, que tem 17 pontos. o Juventude, eu vejo, não tem como dizer, mas tem que falar assim, ou sem, não tem outras palavras, é um time limitado, é um time muito limitado. A direção vai ter que procurar aí durante as janelas também para trazer jogadores com qualidade, com o empenho para tirar olha a posição que está, um time que o Juventude é um dos grandes do Brasil. E ontem dá para dizer, ontem foi sábado, dá para dizer que se o Hulk entrasse sozinho com o goleiro, ganhava do Juventude. Sim. É, Sabe aquele. a jogada do gol do Sacha, o segundo gol do Atlético, foi uma baita jogada do Hulk. Sim, Foi um contra-ataque, ele pegou a bola, acho que ainda no campo da defesa, e foi passando, acho que deu uma meia-lua, sim. ganhou do defensor, acertou o passe preciso para o Vargas na direita. O Hulk é um grande jogador. O Hulk está entre os 3 melhores jogadores do país, se não for o melhor. Sim, daí dá para te ver que o Juventude, jogando em casa contra um time alternativo do Atlético Mineiro, no mínimo ele tinha que lutar por um empate, mas a impressão que eu vendo o jogo, como eu falei ali, se o Hulk entrasse sozinho para jogar na linha e com o goleiro, ou seja, dois do Atlético Mineiro, o goleiro e o Hulk,
conseguiu ganhar do Juventude fácil, como foi. Porque Uhum. o Atlético Mineiro meio que tirou o pé na hora da pressão ali do Juventude. Então quis mais que se poupar, porque tem um jogo importante na Libertadores. Uhum. Foi essa impressão que mostrou que o Atlético Mineiro deu uma segurada. Já o Juventude, não sei o que deu ainda desde aquela questão lá que o Jair Aventura sumiu o Juventude, daí fizeram as 14 contratações, ali desandou, não sei o que houve, porque parece que o problema não é só com jogadores, né? Parece que tem problemas internos, parece que não é uma coisa que não consegue ir para frente, Sim. não, um ambiente demonstra isso. Eu acho que foi mais uma questão assim da questão do grupo de jogadores, da gestão do grupo de jogadores, de como tu disse, fazer essa troca em massa de jogadores, Sim. de, de não ter sabido aproveitar a permanência na Série A e, E a e torcida do Juventude tá certa. conduzir mal isso, assim, porque quando tu fica na Série A, tu ganha, tua receita é melhor, Sim, tudo mais. Tu tendo uma boa gestão, tu só melhora, tu bota o sim. time num patamar acima. E isso não aconteceu no Juventude, né? O Juventude ficou na Série A e o rendimento até piorou. Eu não sei se o Juventude foi muito mal no Campeonato Gaúcho, ficou além aqui, abaixo da crítica, e, e, e o desempenho na Série A agora está só confirmando o que foi visto no Campeonato Gaúcho, um time que joga muito abaixo e que não dá nenhum sinal de Sim, que vá subir. O e, Juventude. te, e teve a premiação agora da Copa do Brasil, por eu ter ido até o terceiro jogo lá no caso, que enfrentou o São Paulo, e, e ali o time ali ganhou quase 3 milhões, Sim. até chegar na fase que... E daí tem todo, como falou antes, ali o campeonato do ano passado deu premiação, porque o Juventude não foi rebaixado, daí tem a divisão lá da CBF, entrou dinheiro a mais. O Juventude faz muito me lembrar do Avenida. Se lembra do Avenida? Bela campanha na Copa do Brasil, ganhou lá um bom de um dinheiro lá na Copa do Brasil. Daí veio para o Campeonato Gaúcho, era para estar com os milhões que ganhou na Copa do Brasil, era para estar montando um time forte no Campeonato Gaúcho, mas não, caiu, o Avenida caiu, não conseguiu nem a Série D. Foi um time que é muito gestão, tá na cara que é gestão. Uhum. Daí por isso que eu usando esse exemplo do Avenida aí, com Juventude também é questão de gestão, tá certo a torcida do Juventude de vaiar, reclamar do presidente lá, porque tá na cara que a gestão, dinheiro não é que tá faltando para o Juventude, é gestão. Sim. Alguém que saiba que contratar, que faça uma boa Sim, análise técnica. Esse tipo é o que eu acredito que é. E o dinheiro, para pelo menos ter uma campanha para se manter na Série A, o Juventude tem. Né? O sim, que acredito que tem, assim, a- fazendo o pensamento, a lógica, eu não tenho, assim, a informação direta, mas penso que tem, né? Mas, e tem questão de grandeza. Juventude, o campeão da Copa do Brasil, fez belos campeonatos brasileiros anteriores antes de cair, uhum, tem toda essa grandeza. É uma camiseta forte sim. e tá sendo bem claro, pegando esse exemplo aí que eu citei com aconteceu com a Avenida, que é um time agora que está brigando para voltar para a segunda, tá disputando a divisão de acesso agora contra o Passo Fundo, empatou o primeiro jogo 0-0, agora vai disputar em Santa Cruz domingo, o jogo de volta, né? Daí é um que eu uso de exemplo que está acontecendo com o Juventude, né? A Avenida ganhou milhões da Copa do Brasil e desandou. E Sim. Juventude, dinheiro aí, não sei quanto é que ganhou para a subida para a Série B, qual foi o valor da Série B para a Série A, que ganha também um valor, e por permanecer ganha também uma divisão da CBF, né? Sem dizer para transmissão também tem.
e os números de sócios, né? Fica bem claro, é questão de gestão, né? Sim, É, tomara que o Juventude se recupere, mas vai ter que mudar aí a parte interna do clube lá, que é a direção, né? Vai ter que mexer ali. sim, concordo. Bom, vamos então encaminhando aí o programa. Vamos só fazer um giro da série C e D, dos gaúchos na série C e D. Na série C, nesse final de semana, no domingo, ontem, teve jogo entre Ipiranga e São José. Foi um baita de um jogo, Colosso como eu Lagoa falei. 2-2, baita jogo aí, um jogo de muitos gols. O E São o José Brasil tá. e o Brasil de Pelotas empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. Nesse momento, o São José é o único gaúcho que seria classificado, está em sexto com 20 pontos. O Ipiranga é o nono colocado, primeiro time fora da zona de classificação, tem 19 pontos, ou seja, o campeonato ainda está muito em aberto, bastante equilibrado. Sim. A diferença do Paysandu é segundo colocado com 23 pontos. E a diferença do segundo para o nono é de 4 pontos. Então até o fim das rodadas finais, muita coisa ainda pode acontecer. E o Brasil de Pelotas, só que já está novamente, segue na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com 11 pontos e já está a 3 pontos do Confiança, que é o 16º com Mas 14 ele pontos. está diminuindo, ele está diminuindo. Já foi maior já Já foi foi pior, maior. foi O maior. Brasil de Pelotas está pontuando e o pessoal ali da frente ali não está conseguindo pontuar, ele está diminuindo. Se eu não me engano, já teve 6 pontos já, né? Tá. Tem Sim, uma luz ainda para o Brasil de Pelotas escapar. E a decepção ali ainda continua no Ipiranga. O Ipiranga tá empatando em casa demais. sim. Não, não tá Se, se, conseguindo. se me perguntassem antes da competição quem eu achava que tinha mais chance de subir, Ipiranga ou São José, eu diria Ipiranga, até porque o Ipiranga fez um primeiro semestre melhor que o do São José e Sim. fez ótimos jogos no Colosso da Lagoa e eu apostaria mais no Ipiranga do que no São José e não está se confirmando, né? O São José está fazendo, ainda que seja os dois estão muito parecidos, né? O São José está com 20 pontos e o Ipiranga com 19, então isso ainda pode mudar. Mas Mas, o São mas José cresceu bastante e o São José mexeu no grupo, trouxe jogadores novos, tudo, e tá aí uma coisa que deu certo, né? O São José vem uhum, subindo, 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 e antes que ganhava só em casa e perdia fora, agora tá ganhando fora de casa, empatando fora de casa, tá sendo mais objetivo fora de casa também. Não é só dentro de casa. E aí tá mostrando o resultado na tabela. sim, Tá chegando devagar, não tinha toda aquela expectativa que tinha em relação ao Ipiranga e ao Brasil de Pelotas, que o Brasil de Pelotas fez um elenco forte, digamos, porque trazer mais de 12 jogadores, dá para dizer que dá para formar um grupo forte. sim, com certeza. Bom, e tomara que Sim. pelo menos ainda dá tempo dos dois se classificarem, né? Tanto São José quanto Ipiranga. Os dois estão vivos aí na chance de se classificar para a E próxima dá fase. tempo do Brasil de Pelotas também Se escapada, né? escapar, né? Mas precisa agora não empatar mais e vencer, né? Porque ele já empatou 2 jogos, venceu uma, empatou 2 jogos e precisa ir pelo menos de outra vitória para tirar esses 3 pontos aí. Sim. Bom, e na série D, no grupo 8, que é o grupo dos gaúchos, nessa rodada tivemos também os gaúchos jogaram Aimoré contra Caxias, 1-1 no Cristo Rei. E agora o Aimoré é terceiro colocado com 21 pontos. O Caxias é segundo colocado com 21 pontos também. O São Luís empatou com o Cascavel em 0-0 no 19 de outubro. E agora parece estar mais definido assim encaminhados os 4 classificados, porque o Cascavel é o quarto com 19 pontos e o quinto colocado, que é o primeiro não classificado, é o Marcílio Dias com 14. Então já tem uma gordura aí os 4 de cima. Sim. Tudo indica que os 4 classificados vão ser Azures em primeiro, Caxias em segundo, Aimoré em terceiro e Cascavel em quarto colocado. Uma curiosidade aí que tem um Caxias do Sul, o Caxias,
Lá os dirigentes sempre não... A crise lá era pequena, né? Se davam algum agito lá de jogadores se arrastando em campo, lá já... Foi o time que eu mais vi, assim, foi mandando jogador embora, foi o Caxias. É. Não deixa a crise muito Tomar se conta. instalar. Daí eu penso aí, imagina se o Campaz estivesse no Grêmio, já ia ser, no Grêmio não, no Caxias, já ia ser mandado embora. Não ia ter. Ou Mas também o haja Wesley Moraes já estava no Caxias, também ia ser mandado embora. haja multa rescisória para pagar daí também, né? Daí eu não sei como é que é a questão se é questão de desempenho, se tem... Como é que eles fazem os contratos, né? Como é que é o contrato, mas que o Caxias eu vejo bastante nessa questão aí de mandando, não serviu, não deu certo, ou quis meio que se arrastar, manda embora. Sim. E tá dando certo, né? Tá se classificando. Com certeza. Aí que volta de novo, né? A questão de gestão. O que tá faltando no Juventude. Sim. Bom, então é isso. Encerramos os assuntos do dia. Mais algum destaque, Vitor? Pode destacar aí que, vou falar rapidinho, é o Sub-20 do Inter, né? Feminino, ganhou contra o São Paulo, 2-0, e agora pode perder por 1-0 no jogo de volta lá em São Paulo. Pode ser mais um título para a base feminina do ótimo. Inter. É um trabalho que vem sendo muito bem feito pelo Inter, né? Sim. Futebol feminino. Tá bem no Campeonato Brasileiro, que agora volta a ter rodado em agosto. E agora esse jogo contra o São Paulo aí também, resultado bom, que encaminha uma boa conquista. Até a gente não entendeu, a gente achou que ela estava errado, né? Mas foi exatamente essa grande pausa aí no futebol feminino, né? Eu olhei e ué, sai, o que é isso? Não, mas é isso mesmo, agora só tem rodada em agosto do Brasileirão Feminino. E o futebol feminino do Inter tá ganhando destaque, né? Tá sub-20 agora aí com o time do São Paulo. São Paulo também tá com... Agora é bom isso daí que não é... Antes era só Corinthians e Ferroviário. O time falava em futebol feminino, agora tem Inter, São Paulo, o Grêmio decaiu. O Palmeiras. O Santos é bom também, né? Sim, o Santos, com a Formiga lá, foi então, trouxe a Formiga para... Agora eu tô com medo de errar se a Formiga tá no São Paulo ou no... Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas... E um que prometeu que ia fazer um time feminino forte, mas começando com a base é o Juventude, né? Isso daí que tá faltando. Sim. Mas eu não vejo Atlético Mineiro, tá fazendo falta. Sim. Cruzeiro. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que é uma modalidade com um grande potencial de crescer e as pessoas começam. Eu acho que eu só vejo crescendo o futebol feminino no Brasil. As pessoas tem muita gente disposta, assim, muita gente abraçando a ideia. Sim. E vendo como um entretenimento legal e tudo mais. A tendência é que se consolide assim como uma alternativa para mais uma coisa para as pessoas admirarem assim. Que seja mais equilibrado, né? Que seja mais equilibrado. Agora o Gauchão, eles tentaram dar uma equilibrada, começando com times do interior e colocando o Inter e Grêmio só na fase final. Para dar uma equilibrada. Sim. Não sei se... Eu sou contra isso, né? Me lembro como era o Campeonato Gaúcho antes, que era... Você lembra como era antigamente o Campeonato Gaúcho? Jogava os times interiores e o Inter e o Grêmio entrava já praticamente na semifinal. Sim. E o Campeonato Gaúcho, feminino, eles fizeram essa novo estilo para ver se dá uma equilibrada. Vamos ver se vai ser um Campeonato Gaúcho diferente desse ano feminino. Sim. Bom, o meu destaque final, então, eu vou destacar o jogo de amanhã, né? Parabenizar aí a torcida do Internacional por essa mobilização. Estamos todos numa grande expectativa aí como é que vai estar o Gigante da Beira-Rio amanhã.
fazer votos, como eu sempre faço, votos para que o Inter consiga essa virada e continue sendo o Rio Grande do Sul na Sul-Americana o último candidato ao título e que entre no rumo de vitórias e traga de novo um título. Afinal, o Inter não ganha um título importante desde 2011, né? Tá na hora do Inter sair da fila e retomar seu ciclo de títulos. E nem Gaúchão não tá ganhando, né? O último Gaúchão foi 2016, então tá na hora de ter título lá pros lados do Beira-Rio e botar o Inter no lugar que é o dele. E vamos aguardar também como é que vai terminar na questão do Grêmio aí, a questão das janelas. O Grêmio. Janela e, dica do agora. Luan está por aí. Sim, tá treinando separado no Corinthians. Sim. Bom, é isso então. O futebol agora dessa segunda-feira, 4 de julho, termina aqui. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Lembrando que nós não comentamos só futebol, o Agora RS também cobre política, economia, tempo, trânsito, cotidiano, tudo que diz respeito de alguma forma aos gaúchos e de forma gratuita. Nós estamos em praticamente todas as principais redes sociais, né? E também, não só o site, mas também os jornalistas, né? O Vitor tem Twitter, por exemplo, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? O meu Twitter é Vitor_A Pereira. E o seu? O meu é @Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.